E aí, quinto ano? Beleza? Quinto ano, a gente está aqui para a terceira e última parte da nossa aula de história dessa sexta-feira, #sextou. Bom, na aula de agora, nesse vídeo, no caso de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a migração japonesa. Como a gente viu, o Japão, fica praticamente do outro lado do globo, e o Japão ele fica bem distante do Brasil. E mesmo essa distância não vai impedir que pessoas saíssem de lá e viessem para o Brasil em busca de uma vida melhor. Bom, a gente vai lá para a página 139 e vai ler o textinho Os Japoneses. Olha só, a partir de 1908 e até a década de 1940, o Brasil recebeu cerca de 190 mil japoneses que estavam dispostos a construir uma nova vida aqui, certo? Então, o período de imigração japonesa vai ser de 1908 até a década de 1940 e vai vir cerca de 190 mil japoneses para o Brasil, tá? Os primeiros, eles viajaram a bordo do navio Kasato Maru e levaram 51 dias para chegar ao Porto de Santos. Então, olha quanto tempo, que demorou para que eles pudessem chegar até o Porto de Santos. É uma viagem muito longa. Imagina ficar 51 dias a bordo de um navio. Pois é, e eles ficaram. E eles vão acabar, chegando no Porto de Santos. Olha só essa imagem. Grupo de japoneses que embarcou no navio Kasato Maru na véspera da primeira viagem para o Brasil em 1908. Tá? Então esse grupo de japoneses, eles vão ser o primeiro grupo que vai estar embarcando, no navio Kasato Maru para vir morar aqui no Brasil. Bom, além disso, olha só, tem uma foto do navio Kasato Maru que trouxe para o Brasil cerca de 781 imigrantes japoneses em 1908. Os motivos que levaram os japoneses a saírem de seu país também estavam ligados às condições de sobrevivência do início do século XX. Pessoal, é importante que a gente compreenda que ninguém sai de um local e vai para outro local se a gente não tem alguma coisa melhor em vista, tá? No caso dos japoneses, os motivos que fazem com que eles saíssem, do Japão e viessem tentar uma vida melhor aqui no Brasil, também estava ligado à sua sobrevivência. Tanto as áreas rurais como as urbanas tinham excesso populacional, não havia terra de cultivo suficiente para todos, os impostos eram altos e o empobrecimento da população era cada vez maior. Então, os motivos que fazem com que as pessoas, com que os japoneses saíssem de sua terra e viessem aqui para o Brasil, era que havia muitas pessoas, tanto na zona rural como na zona urbana, portanto, não havia terra para todo mundo cultivar, não havia empregos para todo mundo, os impostos estavam cada vez mais altos e a população estava ficando cada vez mais pobre. Diante dessa situação, o governo japonês ele vai incentivar a população a deixar o país para viver em outras terras. Então, olha só, a situação estava tão difícil, mas tão difícil, que o próprio governo japonês vai incentivar as pessoas a buscar uma vida melhor em outro país. E nesse contexto, e acreditando que encontrariam mais oportunidades, muitos japoneses vieram para o Brasil. Olha só essa imagem também, que interessante. Mulheres japonesas que vieram no Kasato Maru em foto de 1912. No Brasil, esses imigrantes atuaram em diversos campos, mas se destacaram principalmente pela produção agrícola. Tá? Eles vão atuar então em diversos campos, mas o principal destaque, aonde eles vão se destacar, vai ser na produção agrícola. Muitos conseguiram juntar economias, em geral, provenientes do trabalho em alguma propriedade e comprar as suas propriedades rurais. Então, muitos imigrantes japoneses eles vão juntar seu dinheirinho, que eles trabalhavam nas propriedades rurais, e depois eles vão conseguir comprar as suas próprias propriedades. Eles ocuparam terras entre os atuais estados de Minas Gerais, de São Paulo, Amazonas e Paraná, onde cultivavam café,
arroz, algodão, chá, pimenta do reino e hortaliças, entre outros produtos. Bom, esses imigrantes, assim como os africanos e os indígenas, ajudaram na construção da sociedade e da cultura brasileira. A influência deles pode ser encontrada em diversos aspectos, na língua ou no modo de falar, na arquitetura, na arte, na culinária, entre tantos outros, tá? Então esses imigrantes, os italianos, os japoneses, os portugueses, essas pessoas que estavam vindo para o Brasil no final do século XIX e início do século XX, a cultura deles vai contribuir para a cultura brasileira, na construção da sociedade da cultura brasileira, seja na nossa língua, seja na nossa culinária, seja na nossa arte, na nossa música, enfim, essas culturas que vão estar chegando aqui no Brasil entre o final do século XIX e início do século XX, vai contar, né, para a formação cultural do povo brasileiro. Bom, após terminar de ler esse textinho, a gente vai fazer a atividade 3, né, o número 1 e o número 2. Olha só, leia as afirmações a seguir e assinale as alternativas corretas. Então, vocês vão ler, né, as informações a seguir e vão assinalar quais estão corretas. Depois, vocês vão reescrever as afirmações incorretas, corrigindo elas, tá? Beleza, né? Na número 2, vocês vão responder: por que os japoneses saíram do Japão e buscaram outros lugares para morar, certo? Vocês vão pesquisar isso também no textinho e vai ser fácil encontrar. E para a gente poder finalizar, vocês vão fazer o número 2 e o número 3 do Em Casa. No número 2, vocês vão ler o texto do IBGE sobre o destino dos imigrantes italianos e depois vocês vão responder, né? Colocar C para as frases corretas e I para as incorretas, de acordo com o texto. E depois, na número 3, vocês vão copie o quadro a seguir em seu caderno e preencha comparando a migração japonesa com a portuguesa. No caso, não precisa copiar no caderno, pode fazer na apostila, tá? Vocês vão colocar qual meio de transporte os portugueses e os japoneses utilizavam, né, para vir para o Brasil, o motivo da imigração dos portugueses e dos japoneses, a quantidade de imigrantes entre 1884 e 1939 e o destino inicial no Brasil, tá? Então, vocês vão fazer essas duas também, né, do Em Casa. E para finalizar esse bloco, tem o Vale a Pena Ler, né, que são algumas dicas de leitura para vocês estarem fazendo. Pessoal, e é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto dessa aula. Caso ficou alguma dúvida, anota na apostila, anota no caderno, anota no post-it e a gente tira essas dúvidas da nossa aula ao vivo mais tarde. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!